Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Rodolfo, eu sou aluno de doutorado do professor Hernandes. Na nossa videoaula de hoje, nós estudaremos sobre uma organela chamada peroxisomo, que é uma organela que participa em diversas reações metabólicas juntamente com outras organelas dentro da célula. Vamos conferir? Assim como as mitocôndrias, os peroxissomos são os principais sítios de utilização de oxigênio. Acredita-se na hipótese de que os peroxissomos sejam um vestígio de uma organela ancestral que realizava o metabolismo de oxigênio em ancestrais primitivos de células eucarióticas. Com a maior produção de oxigênio por bactérias fotossintetizantes e o acúmulo desse gás na atmosfera primitiva, o peroxissomo pode ter contribuído na redução da concentração de oxigênio intracelular, visto que esse gás pode ter sido tóxico à maioria das células primitivas. Ainda segundo essa hipótese, o desenvolvimento posterior das mitocôndrias tornou os peroxissomos obsoletos, porque muitas de suas reações são agora acopladas com a formação de ATP por meio da fosforilação oxidativa. Logo, os peroxissomos das células atuais ainda mantêm funções importantes que não foram incorporadas pelas mitocôndrias. Os peroxissomos são organelas esféricas com diâmetro entre 0,2 e 1 micrômetro de espessura, envolvidas por uma única membrana e possuem matriz finamente granular. Embora eles estejam presentes na maioria das células eucarióticas, seu tamanho, forma e número podem variar consideravelmente de acordo com os tipos celulares. Em células com grande atividade peroxissomal, é possível visualizar em microscópio eletrônico uma região eletrondensa chamada de cristalóide. O cristalóide forma-se devido à grande concentração da enzima urato-oxidase. Entretanto, células humanas, mesmo em hepatócito e células renais que possuem alta atividade peroxissomal, não apresentam cristalóide devido à inexistência desta enzima. Esta enzima participa da degradação de ácido úrico, realizando sua conversão em alantoína, que é excretada por alguns mamíferos e répteis. A degradação progressiva da alantoína, realizada inicialmente pela mitocôndria, resulta em alantoato, ureia e amônia, respectivamente. Como a urato-oxidase não é encontrada no homem, em outros primatas, em aves e em alguns répteis, estes organismos excretam ácido úrico. Entretanto, diferente dos outros grupos, o principal excreta no homem não é o ácido úrico, e sim a ureia, que neste caso não deriva do alantoato. Ela é produzida pelo ciclo da ureia. Além da urato-oxidase e muitas outras enzimas presentes em sua matriz, os peroxissomos são assim chamados por utilizarem oxigênio molecular e peróxido de hidrogênio para realizar reações oxidativas. Eles geralmente possuem uma ou mais enzimas que empregam oxigênio molecular para remover átomos de hidrogênios de substratos orgânicos específicos em uma reação oxidativa que produz peróxido de hidrogênio. Nesta equação, os substratos orgânicos específicos são representados pela letra R. As diversas enzimas em sua composição permitem que os peroxissomos desempenhem diversos papéis metabólicos para as células. E de acordo com o seu metabolismo, alguns deles têm sido classificados como especializados, recebendo o nome de glioxissomos e glicossomos. Estudaremos a seguir um pouco sobre as principais funções exercidas por eles. Como vimos anteriormente, as oxidases dos peroxissomos produzem peróxido de hidrogênio, e essa molécula pode ser extremamente tóxica para a célula. Essa micrografia, submetida à imunocitoquímica, evidencia, por meio da marcação eletrondensa da matriz dos peroxissomos, uma enzima chamada catalase. A catalase representa 40% das enzimas da matriz desta organela. Ela degrada o peróxido de hidrogênio em hidrogênio e água, podendo ainda utilizar o peróxido de hidrogênio para oxidar moléculas pequenas como metanol e etanol, atuando, portanto, na detoxificação destas substâncias. Uma reação de oxidação muito comum realizada pelos peroxissomos é a beta-oxidação de ácidos graxos. Em células animais, a beta-oxidação é realizada tanto em mitocôndrias como nos peroxissomos. Em células vegetais, esta função ocorre predominantemente nos peroxissomos. Já em micro-organismos eucariontes, como fungos e leveduras, os peroxissomos são os únicos responsáveis por essa função. Mesmo essa reação ocorrendo em mitocôndrias e peroxissomos, a cadeia enzimática envolvida em ambos os processos difere bastante uma da outra, resultando em propriedades específicas. A começar pela enzima peroxissomal acil-CoA oxidase, que é inativa em cadeias médias e curtas de ácidos graxos, o que resulta na degradação apenas de cadeias longas e muito longas nos peroxissomos, ao passo que na mitocôndria ocorre a degradação completa da cadeia até a acetil-CoA. O acetil-CoA mitocondrial pode então entrar no ciclo de Krebs e ser acoplado à cadeia transportadora de elétrons. Já aquelas moléculas de ácidos graxos encurtadas pelos peroxissomos podem seguir a oxidação nas mitocôndrias.
Os peroxissomos diferem ainda das mitocôndrias em relação aos substratos por atuarem na degradação de ácidos dicarboxílicos, cadeias ramificadas e poliinsaturadas. Além disso, a beta-oxidação peroxissomal realiza a biossíntese de colesterol, utilizando o acetil-CoA como substrato inicial, mas também compartilhando algumas vias metabólicas com o retículo plasmático. O retículo recebe o farnesil do peroxissomo e pode tanto converter colesterol a partir do lanosterol, assim como pode exportar o lanosterol de volta para o peroxissomo para também ser convertido em colesterol pelo próprio peroxissomo. Os peroxissomos também contribuem para o processo de fotorrespiração em plantas com metabolismo C3, juntamente com cloroplastos e mitocôndrias. Nessas plantas, a enzima presente no cloroplasto, denominada de rubisco, possui dupla atividade. Além da atividade carboxilase, que dá início ao ciclo de Calvin, fase escura ou química da fotossíntese, ela exerce também a atividade de oxigenase. Em concentrações atmosféricas de gás carbônico e oxigênio, a rubisco tem afinidade preferencialmente pela carboxilação do substrato ribulose 1,5-bifosfato. Porém, em condições de alta temperatura e luminosidade, os estômatos são fechados para evitar a desidratação e a concentração de oxigênio dentro da planta aumenta. Isso faz com que a rubisco passe a ter preferência pela atividade de oxigenase, a qual tem como resultado a produção de duas moléculas de fosfoglicerato, que ainda alimentam o ciclo de Calvin, e duas moléculas de fosfoglicolaco. O glicolaco, derivado do fosfoglicolaco, é então processado pelo peroxissomo e parcialmente pela mitocôndria, até retornar ao cloroplasto e ser convertido em uma molécula de fosfoglicerato, que é um intermediário do ciclo de Calvin. Dessa forma, a fotorrespiração permite a recuperação de 3/4 dos átomos de carbono desviados do ciclo de Calvin pela atividade de oxigenase da rubisco. Comumente, observa-se a associação entre essas três organelas com a utilização de microscópio eletrônico, como nesta imagem. Este processo está presente apenas em plantas com metabolismo C3, pois a rubisco de plantas que possuem metabolismo C4 e CAN não possuem atividade de oxigenase. Em protistas, plantas e animais inferiores, os peroxissomos apresentam enzimas do ciclo do ácido glioxílico, uma variante do ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. As enzimas comuns de ambos os ciclos são encontradas exclusivamente nas mitocôndrias. Entretanto, em sementes que contêm lipídios como reserva, os peroxissomos apresentam todas as enzimas necessárias para o ciclo, e por isso eles recebem o nome de glioxissomos. Essa característica permite a conversão de lipídios em carboidratos pelas sementes, tendo um papel fundamental na germinação. Mas de onde vêm os peroxissomos? Essas organelas podem tanto se originar a partir do retículo plasmático, quanto por fissão a partir de um peroxissomo pré-existente. Duas proteínas são fundamentais para a biogênese de um novo peroxissomo a partir do retículo plasmático: a piroxina 3, ou PEX3, e a piroxina 19, ou PEX19. Após a síntese dessas proteínas pelo retículo plasmático, a ligação da PEX19 com agrupamentos da PEX3 na membrana da organela leva ao brotamento de pequenas vesículas. A fusão dessas vesículas e a chegada de mais proteínas precursoras leva à formação de pré-peroxissomos, que são capazes de importar as demais proteínas necessárias para o desenvolvimento de suas atividades até a formação completa de um peroxissomo. A divisão peroxissomal a partir da fissão é precedida pelo crescimento da organela por meio da importação de proteínas citosólicas e a transferência de fosfolipídios de membrana do retículo plasmático por proteínas hidrossolúveis. A biogênese dos peroxissomos contribui para o aumento do número de organelas em células que entrarão em divisão celular e para a reposição de organelas envelhecidas que sofreram autofagia, por exemplo. A autofagia ocorre a partir do englobamento dos peroxissomos em asterisco pelo retículo plasmático liso, formando vacúolos autofágicos. Posteriormente, tais vacúolos se fusionam com lisossomos, dando origem aos autofagossomos. A biogênese dos peroxissomos pode ainda ocorrer em resposta a estímulos externos. Diversas drogas, como as hipolipidêmicas e os herbicidas, provocam esse efeito por se ligarem aos receptores dos ativadores da proliferação dos peroxissomos. Após encerrado o estímulo para a proliferação, mecanismos de autofagia são ativados para o restabelecimento da homeostasia celular para os peroxissomos. E como os peroxissomos importam proteínas? Todas as proteínas peroxissomais são codificadas pelo genoma nuclear, traduzidas em grande parte por polissomos livres e encaminhadas para o peroxissomo por sinais de endereçamento chamados de PTS. Dentre as sequências sinalizadoras, a mais amplamente observada é a PTS1,
que consiste em regiões C-terminais de proteínas compostas pela sequência tripeptídica serina, lisina, leucina e seus derivados. Outra possibilidade é a presença de uma outra sequência sinalizadora que recebe o nome de PTS2. Essa sequência é composta de um nonapeptídeo ligado geralmente na região N-terminal da proteína. Ambas as sequências dependem de receptores solúveis no citosol. O receptor PEC5 se liga a PTS1 e a PTS2 se liga ao receptor PEC7 e seus correceptores PEX18, 21 ou ainda isoformas da PEC5 em humanos. Cada um destes complexos ainda são reconhecidos por proteínas diferentes na membrana peroxissomal antes de serem encaminhadas para o lúmen da organela. No entanto, os mecanismos de entrada e reciclagem dos receptores ainda não é totalmente elucidado. Com isso, nossa aula chegou ao fim. Espero que tenham gostado desta videoaula e que ela contribua para o estudo de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais, pessoal!